Bom, tem uma série de reservas, né, em relação à produção de matriz hidrelétrica no Brasil. A maior delas talvez seja o impacto social e ambiental que essas represas promovem, né, no processo de implementação das barragens, né, das represas, do represamento. Eu vi aí que tem uma estimativa de que as próximas usinas hidrelétricas aprovadas no Brasil vão alagar quase 5.000 quilômetros quadrados de floresta, né, nativa. Isso é uma área bastante considerável e muitas dessas florestas estão em território indígena, né, então isso aí é um contexto cultural também muito delicado. A gente tem hoje o movimento dos atingidos pela barragem, né, o MAB, que enfim, o contexto de impacto social também é algo bastante sensível quando a gente considera a matriz hidrelétrica, né. Cidades, comunidades, né, são removidas das margens dos rios para poder, né, viabilizar o represamento, enfim, isso aí é uma matriz cara, né, quer dizer, um projeto, toda essa parte de compensação ambiental, de compensação social, a própria execução do projeto, né, quer dizer, tudo isso né, faz da energia hidrelétrica um negócio muito caro, inclusive o custo final dela é muito caro, e a gente no Brasil, ainda que a gente tenha uma malha, uma bacia hidrográfica bastante privilegiada, né, tem uma questão há uma oscilação muito grande, né, dentro das represas, né, por isso que a gente vê aí essas bandeiras vermelhas, bandeiras verdes, né, quer dizer, tudo isso o consumidor no final fica muito suscetível a essa inconstância, né, que a matriz hidrelétrica acaba provocando em função de sazonalidades, em função do clima, né? Então, eu acho que é uma matriz problemática, ainda que a gente viva essa abundância hídrica no Brasil, mas ela é uma matriz muito problemática. Ela tem, as hidrelétricas hoje têm uma tecnologia aí, há mais de 30 anos, né, que essas tecnologias não se atualizaram. Isso para falar das hidrelétricas e para não falar das redes de distribuição das energias, pensar, porra, da mesma forma, né, a parte de distribuição, né, tem 30 anos também, então tudo isso, a eficiência acaba caindo muito. Eu acompanhei há um tempo atrás uma tese de mestrado da Unicamp de uma aluna que ela falou que se a gente repotencializar as usinas hidrelétricas hoje, que significaria atualizar a tecnologia delas, né, desde o sistema operacional, as próprias turbinas, né, a gente conseguiria aí um equivalente a 11.000 megawatts, né, por ano de geração. Isso aí é uma coisa, né, é praticamente mais do que o dobro do que a Belo Monte pode produzir, né, por ano. Isso só repotencializando o que a gente tem, né? E se a gente considerar então uma melhora na rede de distribuição, né, enfim, trocar essa fiação toda, tudo isso acaba, né, favorecendo, otimizando melhor a utilização dessa energia, né? Porque quando a gente fala em energia, a gente tem que pensar também na questão da acessibilidade, né, do custo final para o consumidor, tá? A gente sabe que o Brasil também tem um potencial eólico e potencial solar também muito grande, né? A gente está investindo, né, bastante nessa área, mas a matriz hidrelétrica, a termoelétrica, né, nuclear, elas acabam de alguma forma ainda prevalecendo na nossa base, né, de geração de energia. Mas eu ainda acho que, né, é uma tecnologia muito atrasada que a gente encontra nessas usinas hidrelétricas de hoje. É um modelo, portanto, também atrasado, né, mas a gente tem encontrado políticas, né, a gente tem viabilizado políticas que estimulam a produção de energia a partir de outras matrizes, o que é muito bom do ponto de vista social e ambiental, ainda que hajam reservas, né,
também sociais e ambientais para a produção de energia solar e eólica, mas no final, né, na balança, elas acabam sendo mais vantajosas. Há ainda também uma contrapartida por parte da sociedade civil, na medida em que ela se organiza para polemizar, né, as barragens. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem aí hoje 18, né, a estimativa de mais 18 represas, né, nos rios ali daquela região. E obviamente que a Amazônia um bioma que vem sendo agredido, né, de forma sistemática há muito tempo na nossa história. As hidrelétricas acabam entrando nessa sistematização para né, aumentar o quadro de degradação, né, daquela região. E o bacana é que a sociedade civil, voltando, né, ela tem se organizado para polemizar a ocupação, né, e a degradação dessa malha hídrica da região amazônica, para tentar reverter, para tentar discutir com a sociedade as nossas matrizes energéticas, né? O movimento indígena também tem entrado com força nisso. Enfim, a gente sabe, né, de algumas hidrelétricas que inclusive vêm sendo, né, canceladas, né, as suas, né, no seu processo, né, de implementação, vêm sendo barrados por força da sociedade civil. Então isso é um que a gente observa de forma bem recente no Brasil, bem recente mesmo, e é bastante positiva, é justamente essa provocação que nos faz repensar um pouco quais são as outras alternativas de produção de energia para o nosso país. Acho que é isso. A questão do reservatório, como eu dito no vídeo, né, 65% da água do setor elétrico brasileiro é acumulada em uma região muito pequena. Então a questão de distribuir reservatório, na verdade, é como a distribuição de chuva no Brasil não é homogênea, então, e a tendência, né, não, o meu estudo é um estudo, né, existem outros estudos sobre isso, mas o ideal, talvez, do governo seria até pensar em novos reservatórios ou em repotencializar usinas já existentes, que também pode ser uma proposta, porque você, como eu digo no vídeo, né, você tem usinas construídas há muitos anos atrás, com dados hidrológicos antigos. Então isso, na verdade, é uma forma de você evitar um impacto ambiental, porque você já tem um reservatório feito. Então o impacto ambiental já foi causado. Então você otimizar essa usina é uma coisa que seria interessante. Repensar, talvez ter que mexer na barragem, mas e fazer com que essa usina ela consiga gerar o máximo que ela pode, né? Porque às vezes o estudo hidrológico dela, normalmente os estudos eles são subdimensionados, né? Quando você não tem informação suficiente. A gente sabe que existem usinas que pegavam dados de 300, 400 km de distância. Então, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, se você pegar uma região a 40 km de distância, você já vai ter uma chuva totalmente diferente da daqui. Imagina você pegar um lugar que tem 400 km de distância. Não faz muito sentido. Então, assim, eu acho que repensar reservatórios é uma forma que você, por exemplo, no sul do Brasil, a tendência é que chova mais no sul do Brasil, e é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto que o sul do Brasil tem tido problemas sérios de chuva. O reservatório sana dois problemas aí. O problema de armazenamento de água e o problema de armazenamento de água para energia, né? E o armazenamento de água para cheia. Você evita que o rio da cidade transborde, por exemplo, porque você acumula essa água lá na montante do rio. Então, repensar as usinas hidrelétricas, os reservatórios hidrelétricos nesse sentido. E qual que é o único jeito de pensar num reservatório que cause menos impacto? Onde a gente tem um relevo favorável, né? Onde a gente tenha rios bem encaixados. Por exemplo, você pega a nova usina da China, que é a maior usina do mundo, né?
acho que Três Gargantas, Sete Gargantas, não me lembro exatamente o nome, mas essa usina no Rio Encaixado ela quase que não tem impacto, porque era um rio, era um vale assim, é um vale, né? Não era, é um vale, e aí ela encheu o vale da água, assim, mas não, até onde eu sei o impacto foi mínimo, né? No Brasil a gente não tem uma situação assim tão favorável, eu acho, mas trabalhar com relevos mais favoráveis em áreas onde vai ter mais chuva, né? Você acha que é o ponto ideal, assim. Aí a gente tem que encontrar um limite aí do ideal, né? Até onde o relevo colabora e onde tem água suficiente, vamos dizer assim. Mas acho que essa é a proposta, de repensar principalmente no sul do Brasil, já que a maioria dos reservatórios estão no sudeste hoje. Você disse que a previsão em menos chuva no norte, nordeste e mais no sul. Não seria hora de repensarmos em alternativas pelo próprio desenvolvimento regional? A questão de pensar que os norte e nordeste não são lugares tão propícios à construção de usina, isso eu falo de maneira, uma pessoa que não conhece tão bem a topografia do norte e nordeste, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que o agreste da Bahia, o índice pluviométrico lá é baixíssimo, né? O índice pluviométrico do agreste da Bahia ali, a região do agreste ali, ela chove no ano que chove em um mês em São Paulo. Então ali a gente sabe que o índice de insolação é muito alto. Então, por exemplo, são regiões aí, nordeste, até centro-oeste e norte, com insolação alta. O norte, por conta da floresta amazônica, né, ele tem uma insolação alta, mas ele tem um índice pluviométrico muito alto também. Então já não são lugares que eu já não sei te afirmar se isso seria então interessante. Mas, por exemplo, o Nordeste, você já pega Natal, aquela região ali de Rio Grande do Norte, Ceará, ali venta muito, né? Ali pega uma corrente de vento boa, então a geração de energia eólica já está indo quase toda para lá, porque é o lugar mais de melhor produção. Então, essas produções de energias limpas, aí, de energias renováveis, o governo tem incentivado isso através de leilões, né? Ele tem feito leilões. O primeiro leilão de energia eólica e solar foi em novembro de 2015. O de solar, de eólica já é mais antigo, já tem leilão de venda de energia e tal, é bem mais antigo. Mas o de solar é bem recente. Então, eu acho que o planejamento energético está caminhando para esse lado mesmo, de deixar para o Nordeste, principalmente, para o Centro-Oeste e Nordeste, a questão de energia solar e energia eólica, principalmente porque não faz sentido ali a geração de energia hidrelétrica, né? A gente tem o lago, alguns reservatórios ali, como Sobradinho, que são reservatórios. O reservatório de Sobradinho, principalmente, ele é bem característico, né? No Nordeste, no Norte, a gente tem Balbina, que é uma usina que tem a relação área alagada por megawatt gerado, é a pior relação brasileira e ela é muito abaixo do desejável, Balbina. Então é uma usina que a gente sabe que a experiência de produção de água de produção de energia na Amazônia não tem muito sentido. Já, por exemplo, Belo Monte, a proposta é diferente, já Belo Monte já tem um relevo mais favorável e o volume de água de Belo Monte é muito alto. Então é uma usina que pode gerar uma quantidade grande de energia. Só que lá existe uma sazonalidade muito mais acentuada do que aqui, por exemplo, no Sudeste. Se você pegar o gráfico de vazões, ele tem um regime de seca muito mais acentuado. E o problema por exemplo, de Belo Monte é que ele não tem complementaridade hidrológica com o Sudeste. Quando chove aqui é mais ou menos o período que chove lá. Então você não consegue muito... Se chovesse lá no período que aqui está seco, seria o ideal. Porque lá você tem uma usina quase do tamanho de Itaipu, né? 12 megawatts, 12 ou 11. Então você geraria muita energia lá enquanto aqui está seco, mas não existe essa complementaridade, não é tão assim, né?
lá chove muito, parte do período que chove aqui no Sudeste, então isso acaba não sendo bom. E aí quando você pega o Sul, não, o Sul tem o gráfico de vazões do Sul, ele é um gráfico totalmente sem padrão, né? Ele é um gráfico despadronizado porque lá chove no inverno, chove no verão, lá não tem um período chuvoso como é bem definido no Sudeste, no Sudeste, Centro-Oeste, Norte, onde você tem um período chuvoso e um período de seca. No Sul não tem período de seca, né? Ele chove o ano inteiro, mas chove bem menos, mas distribuído num tempo maior. Então, essa análise hidrológica do Sul, do Sudeste aí, elas são totalmente diferentes. E aí, para esse lado, talvez compense pensar em usinas hidrelétricas ainda, até porque você não tem tanto vento quanto necessário, talvez, para eólica. Eu não sei também dizer se existe alguma região que sim. Eu sei que no estado de São Paulo, em Botucatu, uma região que tem uma certa aptidão para energia eólica. E energia solar, por exemplo, no sul, já não sei se é um negócio tão razoável, porque pega muita entrada de frente fria, né? Então você tem muito tempo nebuloso e o índice de insolação não é tão alto. E aí talvez o caminho seja esse mesmo, né? Ir para o Nordeste, para o Centro-Oeste, principalmente essas energias alternativas aí de eólica e solar. Já o Norte é um pouco complicado. O Norte, eu não sei qual que não sei te afirmar qual que é a indicação de geração de energia lá não. Mas como o sistema é interligado, a gente pode gerar energia em outros lugares e mandar para lá. Até porque, para preservar a Amazônia, né? Então talvez essa seja a principal ideia aí do setor elétrico. A questão de energia limpa e sustentável, eu vejo muito mais como marketing do que uma coisa real. Se você pegar ao pé da letra, não existe nenhum tipo de geração de energia hoje em dia que possa ser dita 100% limpa ou sustentável, porque dentro da engenharia ambiental a gente estuda uma coisa que chama análise de ciclo de vida, que basicamente a gente vê do berço ao túmulo, né? Desde o começo, matéria-prima, da geração, até a utilização e disposição final. E em todas elas, mesmo as ditas ecologicamente corretas, como a eólica, a fotovoltaica, existem muitos problemas relacionados. Por exemplo, que a energia eólica, aquelas pás são sintéticas, não existe nenhum modo de disposição até hoje dito correto, né? O que se diz atualmente como energia verde, energia limpa, energia sustentável, a gente pensa só no momento da utilização. E realmente, energia eólica, energia solar, ela não tem nenhum impacto de geração de poluentes no momento que ela está sendo utilizada. Mas se você pegar desde a matéria-prima até a disposição final, você vai ter impactos como qualquer outra. E a respeito se vai existir algum dia alguma energia 100% sustentável, limpa, eu acredito que não, porque a gente vê isso desde as leis da lei da física, que não existe transformação 100%, você tem forma de perda. E essencialmente poluição ambiental é perda, é caos. Alguma coisa que está sendo gerada que não era para ter sido gerada, tipo calor, ruído, qualquer outro tipo de forma de poluição, ele é a partir de uma perda. E como não existe conservação total de energia, nem transformação total de energia, acredito que essa ilusão que a gente vende de poluição zero numa forma de energia, de transformação de energia, não existe. O que a gente busca hoje em dia são energias menos nocivas ao meio ambiente, desde a sua aquisição da matéria-prima até a sua disposição final, e acredito que a gente tem evoluído nisso, com coisas cada vez menos nocivas, materiais sendo implementados, que são mais interessantes, mas 100% sustentável, limpa, verde, qualquer outro rótulo que a imprensa coloca, que a indústria coloca para vender produtos, não existe hoje e creio eu que não vai existir nunca. Mas a gente está aproximando cada vez mais disso e acredito que não é pecado nenhum sonhar com uma coisa próxima à energia limpa e sustentável, mas chegar a esse objetivo
acredito que humanamente seja impossível, desde a lei da física até o que a gente tem de tecnologia,